palavra composta é grafada com ou sem hífen. A regra para o uso de hífen com os compostos não é muito bem definida, muito falha. Eu vou ler a regra, né, porque eu não consigo decorar, não é fácil decorar a regra básica, o que diz a regra, mas só para depois eu mostro para vocês como é que se procede isso. A regra diz assim, usa-se o hífen em palavras compostas por justa posição. Deixa eu ver como é que a regra fala. Sim. O hífen é usado em palavras compostas por justa posição, cujos elementos constituem uma unidade semântica, mas mantêm uma tonicidade própria, e em compostos que designam espécies botânicas ou zoológicas. Ou seja, pela definição, você não vai chegar a lugar algum. Então, a regra diz que você deve usar o hífen em palavras compostas que mantêm autonomia fonética e acentuação própria, mas perderam seu significado individual para constituir um conceito único. E também quando há espécies botânicas ou zoológicas. Espécies botânicas ou zoológicas fica mais fácil. Por exemplo, água-viva. Água-viva é o nome de uma planta, então é com hífen. Vitória régia, nome de uma planta com hífen, espécie botânica. Formiga branca é uma espécie zoológica, né, resguardadas as proporções, porque é o nome de um inseto, né, a formiga branca, né? Formiga é inseto? Acho que sim, né? O que você acha? É inseto, né? É inseto? Pois bem, talvez não seja, né? Não sou especialista nesse assunto, sou meio ignorante. Então, formiga branca com hífen. Em espécies botânicas e zoológicas, nos compostos que designam espécies botânicas e zoológicas, não há dúvida, sempre o hífen. Agora, fora isso, em palavras compostas que mantêm autonomia fonética e acentuação própria, mas perderam sua significação individual para constituir um conceito único. Que conceito pesado esse, né? Até para você memorizar. Mas veja, em síntese, sempre que você tem compostos, por exemplo, segunda-feira com hífen, todos os dias da semana que contém a palavra feira com hífen. Segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, sempre com hífen. Primeiro-tenente com hífen, primeiro-tenente. Tenente-coronel com hífen. São palavras compostas ligadas por hífen. Guarda-chuva com hífen. Guarda-civil com hífen. E assim por diante. Vamos ver, guarda civil, guarda-roupa, com hífen, guarda-chuva, né, com hífen. Agora, a mesma regra diz assim, que quando a palavra perde a noção de composição, desaparece o hífen, aí é tudo junto. Por exemplo, deixa eu colocar uma outra palavra aqui, guarda-chuva, guarda-civil, que eu queria colocar, guarda-roupa já coloquei, tá certo. Agora, por exemplo, passatempo. Passatempo também é um composto de dois substantivos, mas neste caso eles perderam a noção de composição, por isso tudo junto sem hífen. Girassol, girassol vem do verbo girar e mais a palavra sol. Girassol se escreve tudo junto sem o hífen. Então, quando há noção de composição, hífen. Quando não há noção de composição, sem hífen. Mas como que você sabe? Até que ponto a noção de composição se mantém? Até que ponto a noção de composição se perdeu? Aí é que está o problema. Aqui talvez fique mais fácil, né? Você sabe que guarda-chuva fica uma clara ideia de composição. Passatempo você já não percebe mais a questão da composição, então por isso sem hífen. Mas, por exemplo, manda-chuva. Manda-chuva é tudo junto sem hífen. Por que guarda-chuva mantém noção de composição, por isso com hífen, e manda-chuva perdeu noção de composição, por isso sem hífen? Não tem sentido isso. Ou seja, realmente aí a regra falha, mas é assim. Eu não posso fazer nada, né? É assim. Guarda-chuva com hífen, manda-chuva sem hífen. Então, nesse caso, a regra é falha.